Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é João, eu sou monitor de gramática e redação da Dois Dedos de Monitoria e hoje na nossa terceira aula de gramática, nós vamos falar sobre sujeito. Antes da gente começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e dizer o que você achou nos comentários. Agora vamos para a aula. Sujeito, afinal, o que é sujeito? Sujeito, muita gente costuma dizer que ele é aquele que executa a ação, mas nem sempre isso acontece. O sujeito, ele é toda e qualquer sentença ou expressão que vai se referir diretamente ao verbo. Vamos dar um exemplo aqui. Por que a gente não pode dizer que o sujeito é aquele que executa a ação? A gente não pode dizer isso porque nem tudo vai ser alguém, alguma pessoa. E nem sempre o sujeito vai executar a ação. Às vezes ele vai receber alguma ação. Então a gente não pode dizer que é aquele que executa a ação. Tudo bem? E nem sempre o verbo vai expressar uma ação. Às vezes o verbo vai expressar um estado, ou ou um fenômeno da natureza, por exemplo. No exemplo aqui embaixo a gente tem: o bote afundou no rio. Aí a gente tem um desenho aí do bote afundando no rio. A gente tem a frase aí: afundou. Encontramos o nosso verbo. Tudo bem? O nosso sujeito é o bote. O bote é uma pessoa? É alguém para executar alguma ação? Não, né? Então a gente não pode dizer que o sujeito é aquele que executa a ação. Então, retomando: sujeito é aquele que vai se referir ao verbo, tá? Sujeito é aquela sentença ou expressão que vai se referir ao verbo. E existem 5 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, como a gente costuma falar. O primeiro é o sujeito simples. Vamos lá. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Como assim um núcleo? Vamos olhar o exemplo aqui. As meninas bonitas foram ao shopping. A gente encontra o verbo foram, o verbo ir, né? Encontra o sujeito. O que está se referindo ao verbo aqui neste caso? No caso aqui, ó, o que se está se referindo ao verbo é o termo as meninas bonitas. Então, o nosso sujeito é as meninas bonitas. Tudo bem? E o núcleo do nosso sujeito é meninas. Como assim núcleo do sujeito? O que é isso? O núcleo do sujeito, pessoal, é aquela palavra mais importante. É aquela palavra que, se a gente tirar, ele não vai fazer muito sentido. Tudo bem? As bonitas foram ao shopping. Que bonitas. Pode ser menina, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Se a gente tirar, o sentido não vai fazer tanto sentido assim. Tudo bem? Além disso, o núcleo do sujeito, geralmente, ele vai ser composto por substantivos, pronomes ou adjetivos substantivados. Que é o caso aqui: bonitas, as meninas bonitas. O bonitas acaba virando um adjetivo que vira também um substantivo. Tudo bem? Então, o núcleo do sujeito é aquela palavra mais importante. Uma dica: o núcleo do sujeito nunca começa por preposição. Tudo bem? E se a gente tem sujeito simples, a gente tem também o sujeito composto. O sujeito composto vai apresentar mais de um núcleo. Tudo bem? As meninas e os meninos foram ao shopping. Encontramos o verbo aqui, verbo foram, do verbo ir. Sujeito composto. As meninas e os meninos. São 2 núcleos. Se a gente tira um, o outro não vai fazer tanto sentido. Tudo bem? A gente tem 2 núcleos. Não é a mesma coisa que você falar: os bois estão gordos. Ali, bois é uma unidade só. Você não consegue definir, mas é uma unidade só. Aí, se você falar as vacas e os bois, aí já são 2 coisas. Então, você tem 2 núcleos. Tudo bem? Tem 2 núcleos, é sujeito composto. Temos também o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração.
mas ele está lá, ele está subentendido na oração. A partir da conjugação verbal, por exemplo, nós conseguimos encontrá-lo. Estamos contentes com sua promoção no trabalho. Verbo aqui, ó, contentes. Não, desculpa. Verbo aqui, estamos, tá? O verbo estar. Esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Se está na primeira pessoa do plural, a gente subentende pela conjugação verbal que o sujeito aqui, ó, é nós. Ele está meio escondidinho. Normalmente, pessoal, o sujeito oculto, ele vai estar na primeira ou na segunda pessoa do plural. Tudo bem? Então, o sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração e que nós conseguimos encontrar através da conjugação verbal. Agora a gente vai falar do sujeito indeterminado. Ele é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode explicar. Ele está ali, mas você não consegue explicar ele, tudo bem? Então, o sujeito indeterminado, você vai encontrar ele ali em alguns casos, e normalmente o verbo vai estar na terceira pessoa e você não consegue determinar o sujeito. Olha aqui, ó. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Roubaram a lojinha da esquina. Quando você fala roubaram, você não consegue dizer quem roubou. Você sabe que roubaram, mas você não sabe quem roubou. Roubaram pode ser qualquer pessoa, pode ser várias pessoas, pode ser uma pessoa. Você não sabe quem roubou. Então, você não consegue determinar o sujeito aqui. Então, por isso que a gente chama de indeterminado. Outro caso em que você encontra um sujeito indeterminado é quando você tem o verbo na terceira pessoa do singular, com o verbo transitivo indireto e mais uma partícula C. Um exemplo, precisa-se de garçom. Você tem a partícula C, você tem um verbo transitivo indireto, tá? Ou pode ser um verbo transitivo direto e indireto, que é no caso aqui do precisar, mais a partícula C. Tudo bem? A partícula C, quando você tem verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto, ela vira o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Se tem índice de indeterminação do sujeito, você tem um sujeito indeterminado. Então, se você tiver o verbo mais o C mais uma preposição, o sujeito é indeterminado. E agora, por último, o sujeito inexistente. A gente costuma chamar de oração sem sujeito, que inexistente é as gramáticas mais antigas que chamam de inexistente. Você não tem um sujeito possível. Normalmente, você vai encontrar sujeito inexistente em orações com verbos indicando fenômenos da natureza, verbo chover, nevou, entendeu? E os verbos haver e fazer no sentido haver, no sentido de existir, quando ele está lá na terceira pessoa do singular. O verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Ele vai estar também na terceira pessoa do singular. Quando esses verbos estão na terceira pessoa do singular, eles ficam impessoais. Se são impessoais, então não tem sujeito. Tudo bem? É aquela oração sem sujeito, basicamente. Então, verbos indicando fenômenos da natureza. Um exemplo aqui. Nevou muito no Canadá. Nevou. Quem nevou? É estranho, né? Então, não tem sujeito nesse caso. Houve muitas manifestações naquele dia. Verbo haver, aqui, ó. Ele está na terceira pessoa do singular. E não existe outro tipo de coisa. Você não pode falar houveram. Tá errado. A conjugação não permite isso. Tudo bem? Faz anos que não o vejo. Verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Tudo bem? Então, sujeito inexistente é aquele que tem a oração sem sujeito, que você não consegue encontrar um sujeito possível. Tudo bem, pessoal? Essa foram os tipos de sujeito. Estou aqui para agradecer vocês por acompanharem a aula até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou e segue a 2 Dedos de Monitoria no Instagram, @2dedos.monitoria. Até a próxima aula.